senhor presidente. Coloco em discussão o projeto 83/2013. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu peço a suspensão de sessão por 2 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da delegacia de suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários que eles levantarem. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da delegacia de suspender a sessão por 2 minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Bosco. Presente. Augusto Canto. Presente. Eduardo Legacia, presente. Renatinho. Presente. Raimundo Azevedo. Presente. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço a retirada desse projeto por uma sessão. Coloco em discussão o pedido verbal do vereador Eduardo da delegacia de retirar o projeto 83 por uma sessão. Em discussão. Nem o vereador quer fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que foram favoráveis permanecem como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da delegacia de retirar o projeto 83 por uma sessão. Primeira discussão do projeto de lei 86/2013, que dispõe sobre a atualização dos percentuais constantes no artigo 143, 150, 157, 160 e 166 da lei 67, referente às taxas, conforme Código Tributário Municipal e da outras providências. Solicito ao vereador Eduardo da delegacia fazer a leitura do projeto e seus pareceres. Mensagem 86/2013, alumínio 25 de outubro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando a elevada deliberação de civilidade, incluso o projeto de lei 86/2013, que dispõe sobre a atualização dos valores constantes nos artigos 143, 150, 157, 160 e 166, referente às taxas, conforme o Código Tributário Municipal e da outras providências. O projeto tem o objetivo de atualizar os valores praticados no lançamento das taxas, conforme determina o Código Tributário Municipal. Tal medida visa a atualização de valores que, desde o exercício 99, não estão sendo atualizados pelos índices oficiais, causando uma disparidade de valores comparado com outros municípios da região. Visando o menor impacto financeiro para o contribuinte, o Executivo deveria atualizar, desde 1999 até o mês de setembro de 2013, o que representa um percentual de 251,463%. Resolve aplicar um percentual menor, ou seja, de 192, que trata para o exercício de 2000 até setembro de 2003. No que tange a referida atualização dos valores de taxas, com isso irá suavizar financeiramente o munícipe. Não obstante, dividimos a atualização em 3 exercícios, assim distribuídos: 2014, 93%, 2015, 50% e 2016, 50%. Todos eles foram aplicados no valor base existente do exercício 2013. Mas tem a mesma redação, a mensagem? A referida atualização de valores praticados sobre as taxas é primordial para o ajuste e o equilíbrio das receitas próprias do município, que ora está defasado. Certo que os senhores desacatarão o nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal, Sua Excelência, o vereador Eduardo Gomes de Paula, Presidente da Câmara Municipal de Alumínio. Projeto de Lei 86/2013 dispõe sobre a atualização dos percentuais constantes no artigo 143, 150, 157, 160 e 166 da Lei número 67, referente às taxas, conforme Código Tributário Municipal e da outras providências. José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. A tabela de percentuais constantes do artigo 43 da Lei 67, de 29/10/93, que institui o Código Tributário do Município de Alumínio, passa a vigorar com os seguintes valores. Tabela: alíquotas percentuais, valor, unidade fiscal de referências, o firma. Natureza da atividade: indústria. Até 50 empregados, 2014, 5.205%, 2015, 6.743%, 2016, 7.902%. Acima de 50 empregados,
19.468%, 25.218%, 29.555%. Ainda tem um item, produção agropecuária, 3, comércio, 4, estabelecimento prestador de serviço, 5, diversões públicas, 6, profissionais autônomos e 7, feirantes. Artigo 2º, a tabela de percentuais constantes do artigo 150 da Lei de 67 de 29/10/93, que institui o Código Tributário do município de Alumínio, passa a vigorar com os seguintes valores de tabela. Período anual, natureza de atividades para os anos 2014, 2015 e 2006. 1, para a indústria de até 50 empregados, o item A. B, item de 51 a 100 empregados, item C, de 101 a 500 empregados, e o item D, de 501 a 1.000 empregados, acima de 501 a 1.000 empregados, e o item E, acima de 1.000 empregados. Produção agropecuária, se define por renda de bruta anual até 40 mil, o firma, renda bruta anual entre 40.001 e 20 mil firmas, e renda bruta anual acima de 200 mil firmas, então renda de 40 mil a 200 mil. 3, o comércio, por venda de gêneros alimentícios gerais, né? Empório, mercearia, supermercados e congêneres, bares e restaurantes. 2, quaisquer outros ramos de atividades comerciais. Estabelecimentos bancários de crédito, financiamento e investimento de seguros, capitalização e similares. 5, estabelecimento de hospedagem e congêneres, que são o item 1, hotéis e motéis, 2, pensões e similares. 6, diversões públicas, bailes e festas, é 1. 2, cinemas e teatro. 3, restaurantes, dançantes, boates e similares. 4, bilhares e quaisquer outros jogos de mesa por mesa. 5, boliches por pistas. 6, tiro ao alvo por arma. 7, exposições, feiras e quermesses. 8, circos e parques de diversões não incluídos nos itens anteriores. 9, competições esportivas. 10, quaisquer espetáculos ou diversões não incluídos nos itens anteriores. 7, representações comerciais de autônomos, corretores, despachantes, agentes prepósitos em gerais, mediadores de negócios e outros profissionais autônomos. 8, armazéns gerais. 9, estabelecimentos de veículos. 10, estúdios fotográficos e cinematográficos de gravação. 11, casas de loteria. 12, oficina de concertos em geral. 13, postos de serviço para o veículo, depósitos de inflamáveis, explosivos e similares. 14, tinturarias e lavanderias. 15, salões de engraxates. 16, barbearia, salões de beleza, estabelecimentos de banhos, duchas, massagens, ginásticas e congêneres. 17, ensino de qualquer grau ou natureza. 18, laboratórios de análises clínicas, eletricidade médica. 19, hospitais, sanatórios, ambulatórios, pronto-socorro, casas de saúde e congêneres. 20, ambulantes e feirantes. 1, venda de produtos alimentícios gerais. 2, venda de produtos de higiene e limpeza. 3, venda de fazendas e roupas feitas, calçados, artigos de couro e similares. 4, vendas de louças, artigos de plásticos e borrachas. 5, vendas de outros produtos. 21, quaisquer outras atividades comerciais, industriais, agropecuárias e financeiras não incluídas nessa tabela, assim como quaisquer estabelecimentos de pessoas físicas ou jurídicas de que modo permanente ou temporário prestem serviços ou exerçam atividades constantes da lista de serviços do artigo 85 deste Código, não incluindo a tabela. Artigo 3º. A tabela de percentuais constantes do artigo 157 da Lei 67 de 29 de 10 de 93, que institui o Código Tributário de Município de Alumínio, passa a vigorar com as seguintes redações de valores para o exercício 2014, 2015 e 2016. Produtos: 1, não alimentares. 2, alimentares industrializados. 3, alimentares não industrializados. 4, não alimentares de origem, são subdivididos em pecuária, plantas, raízes, sementes, flores naturais, etc. As subdefinições se dão por ano, por semestre e por mês. Artigo 4º. A tabela de percentuais constantes do artigo 60 da Lei 67 de 29 de 10 de 93, que institui o Código Tributário do Município de Alumínio, passa a vigorar com os seguintes valores. Tabela também para o exercício 2014, 15 e 16, se dá por natureza de provas. 1, construção. Item A, edifícios, casas até 2 pavimentos por metro quadrado, de área de 67 metros construídos. B, edifício ou casas de mais de 2 pavimentos por metro quadrado de área. C, dependência em prédios residenciais por metro quadrado de área construída. Dependência em quaisquer outros prédios para qualquer finalidade por metro quadrado construída. Barracões e galpões por metro quadrado. Fachadas e muros por metro quadrado linear.
marquises, cobertas e assemelhados por metro linear, reconstruções, reformas, reparos e demolições por metro quadrado. Ainda parcelamento do solo, quaisquer outras obras do item 3 não especificadas nessa tabela por metro linear ou por metro quadrado. Artigo 5º. A tabela de percentuais constantes do artigo 166 da Lei 67 de 29 de 10 de 93, que institui o Código Tributário do município de Alumínio, passa a vigorar com os seguintes valores. Tabelas. Alíquotas por percentuais também por ano 2014, 2015 e 2016. São por meios de publicidade. O item 1, alto-falantes. 2, anúncios falados ou projetados ou escritos para fixação. 3, letreiros. 4, painéis acima de 2 metros quadrados. Placas de até 2 metros quadrados, exceto as colocadas em imóveis à venda. 6º, placas de até 2 metros quadrados colocados em imóveis à venda. Cartazes para fixação. 7. 8, programas para fixação. E 9, anúncios escritos, volantes entregues em mãos em domicílio. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, Prefeitura Municipal de Alumínio. 24 de outubro de 2013, José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 86/2013. Senhor presidente, senhores vereadores. Trata o projeto de lei ora analisado de proposta do senhor prefeito municipal para reajuste das taxas cobradas conforme o Código Tributário do município de Alumínio. Contudo, entendemos que os percentuais propostos não encontram respaldo em nosso ordenamento jurídico. Portanto, entendemos que o aumento proposto extrapola o limite do razoável, ao tentar impor em 3 exercícios aumentos que excedem muito a percentuais dentro de correções inflacionárias. Aumento real seria possível, mas entendemos que dentro do parâmetro que corresponde à evolução do próprio serviço cobrado. Verificamos percentuais que chegam a 68,919% de reajuste. Parece-nos ferir o princípio da razoabilidade. Portanto, são essas considerações pelas quais entendemos pela inconstitucionalidade do projeto de lei proposto. Mas lembramos que nosso parecer é opinativo e não vincula a decisão dos senhores vereadores, que são ainda invioláveis por seus votos, nos termos do artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. Salvo melhor juízo, é o parecer. Alumínio, 6 de novembro de 2013. José Augusto Pinto Amaral, diretor jurídico, Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer dos 267/2013 da Comissão de Justiça. Em análise referido ao projeto de lei, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação, quanto ao mérito cabe ao soberano plenário, é o parecer. Salvo melhor juízo, Augusto Canto Campos, presidente. Paulo Roberto Silva, membro. Raimundo Azevedo Ferreira, membro. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 86/2013. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao soberano plenário, é o parecer salvo melhor juízo, sala das comissões. 6 de novembro de 2013, doutora Ana Paula Neto Marchetti, presidente. Renato Chatanab, membro. Paulo Roberto da Silva, membro. Dito, senhor presidente. Coloca em discussão o projeto de lei, pois, vereador, 15 minutos com a parte. O projeto aqui, ele já tem um parecer jurídico que nega a constitucionalidade dele, porque exorbita na questão de querer consertar em 3 anos de exercício do Executivo algo que se deixou de fazer por muito tempo. Então, na mesma linha de raciocínio que eu tive, quando se tentou aumentar em 192% o IPTU dessa cidade, é a mesma linha que eu vou manter de raciocínio na questão das taxas. Uma das coisas que nós temos que analisar aqui, que apesar de não vincular o voto do vereador, tem que ser respeitado, e eu falo sempre isso, é a consulta jurídica que nós fazemos dos projetos. Porque quando o vereador, por exemplo, tenta fazer um projeto aqui, que ele é ceifado de vício constitucional, o nosso jurídico fala, não, vocês não podem fazer esse projeto, a gente respeita e retira o projeto. Então, se a gente retira o projeto que não é constitucional, como que a gente vai votar um projeto inconstitucional? Com que cara nós vamos olhar para os eleitores que estão nas ruas aí, sabendo que vão ter um aumento que, pelo próprio parecer, fala que extrapola e nem precisava de parecer jurídico para falar que extrapola. A gente está falando de um percentual que chega a 68,919%. E qual que é o aumento real que cada um tem no seu salário? Quanto que o senhor prefeito, na hora que mandou esse projeto de taxa, deu de reajuste para os funcionários da prefeitura nesse ano? Porque não tem condição orçamentária. Como que a gente vai exigir de uma sociedade que fala que não tem inflação no nosso país, que ela está contida, mas que sofre inflação, e que não tem um reajuste no seu salário, que passe a pagar a taxa maior? Então, puxa vida, eu peço aí aos nobres vereadores
que pensem aí no voto, que pensem aí no que a população vai pensar, de ter um aumento. A gente sabe que a taxa do município de Alumínio é uma taxa pequena e que talvez esses 60% não vai repercutir muito no valor que é cobrado da taxa. Mas a gente tem que lembrar que foram anos a fios sem ter reajuste e que não se pode, de uma única só vez, fazer. Principalmente porque o projeto ele é ilegal do ponto de vista constitucional. Então, o meu voto, ele é de rejeição pelo projeto. Eu peço aqui aos vereadores que compõem a base de oposição, e não por ser de oposição não, mas que votem o projeto porque ele é ilegal, porque ele é mais um tapa na cara da sociedade que o nosso prefeito está querendo dar, né? E mais uma vez aqui lembrando que é um projeto que atesta aí a ineficácia na hora de tratar disso. Vamos pensar o seguinte, que mande um reajuste que é aquilo que o trabalhador, que o assalariado recebe. Quanto que o assalariado recebeu de reajuste dentro da CBA? Que mande um projeto, então, que seja viável dentro disso daí. Porque a pessoa tem que pagar um reajuste em taxa daquilo que ela recebe, porque senão onde vai parar esse país, esse município? Então, fica aqui o meu voto de adiantado de rejeição, e voto de repúdio, inclusive, esse projeto aqui, porque, como eu disse, a única coisa que ele se serve é de valor histórico, esses projetos aqui. Para a gente guardar e lembrar que desde 99 não fizeram, e criaram aqui a cultura de município rico, e hoje a arrecadação está baixa, quer esfolar a costa de quem trabalha. Volto a falar isso daí. Peço aí, cada um põe a mão na consciência, né, e que vote pela rejeição desse projeto, porque isso aqui é no mínimo uma vergonha. São só essas minhas palavras. Continue a discussão, depois, não, vereador. 15 minutos com a parte. Bem, eu na verdade não ia discutir o projeto, mas como o nobre vereador Eduardo citou, pedindo o voto aos vereadores da base, acompanhando a rejeição, da base contrária ao prefeito. Eu não faço parte da base contrária, faço parte da base de sustentação, mas entendo da mesma maneira que Vossa Excelência, é um projeto que acaba por extorquir o comércio local, que já sofre com altos aluguéis, baixo índice de compra. O comércio local já sofre com inúmeros problemas, e assim como a gente vai votar com coerência, assim como nós votamos lá no ano passado contra o parcelamento da Santa Casa, por entendermos que era ilegal também, porque excederia o prazo do prefeito municipal estar no poder. Votamos esse ano contra o aumento de 192% no IPTU. Não obstante a isso, entendemos que não há outra alternativa com relação às taxas de lixo e da iluminação pública, tem que ser aprovada, mas de fato, 192% também é um absurdo nas taxas para o comércio local. Deveria ser alvo de conversa por parte do prefeito, com a base tanto aliada quanto oposicionista, e nós entendemos também que é um massinte, 192% de uma vez, né, e sendo 95%, salvo engano, no primeiro ano, não dá mesmo para a gente pagar tudo de uma vez, salvo engano, de 16 anos aí de não reajuste. São essas as considerações, deixando claro essa questão de situação, oposição e o bem da comunidade em geral, que deve prevalecer no entendimento. São essas as considerações. Continua a discussão, o projeto 86/2013. Em discussão. Nem o vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação ao projeto 86/2013. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador Raimundo Azevedo de suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nem o vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Quem for favorável, permaneça como estão, os contrários querem levantar. Está aprovado o pedido do vereador Raimundo Azevedo por 5 votos a 4 pela suspensão da sessão. Chamado os senhores vereadores. Eduardo Bosco. Presente. Augusto Canto. Eduardo Legacia presente, Renatinho. Raimundo Azevedo. Torana Paula. Beto. Alexandre Amaral. Presente. Geraldo Atleta. Coloco então em votação o projeto de lei 86/2013. Em votação. Projeto de lei 86 rejeitado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a primeira discussão do projeto de lei, projeto de emenda à lei orgânica do município 4/2013, que acrescenta o inciso 15 ao artigo 23 da lei orgânica municipal. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo e seus pareceres.
Projeto de emenda à lei orgânica do município, de número 4/2013, acrescento o inciso 15 do artigo 23 da lei orgânica municipal, a Câmara Municipal de Domínio aprova. Artigo 1º, fica acrescentado o inciso 15 do artigo 23 da lei orgânica municipal, com a seguinte redação. Artigo 23, inciso 15. Prestar aos vereadores, dentro de 30 dias corrido, as informações solicitadas por requerimentos aprovados em plenário, importando infração política administrativa, recusa o não atendimento, bem como a prestação de informação falsa. Artigo 2º, os requerimentos em tramitação ou já aprovados em data anterior à da promulgação da presente lei orgânica não estão sujeitos à sua disposição. Artigo 3º, esta lei orgânica entra em vigor na data de publicação. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 24 de setembro de 2013, doutor Alexandre Amaral, vereador, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora aí. Então, doutor Alexandre Amaral, vereador, doutora Ana Paula Neto Marchetti e agora Augusto Canto, vereador. Justificativa, esta alteração é necessária para constar um prazo de resposta aos requerimentos encaminhados ao presidente da Câmara Municipal, nos termos daqueles encaminhados também ao senhor prefeito municipal, inclusive com o mesmo prazo para resposta, doutor Alexandre Amaral, vereador. Coloca em discussão a emenda 4/2013. Em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereadora. 15 minutos com a parte. Da mesma forma aqui que o vereador Eduardo da Delegacia fez as considerações no projeto e a gente entendeu que eram pertinentes, eu peço para discutir esse projeto pelo seguinte. Eu acho um absurdo que o prefeito, os chefes de departamentos da prefeitura tenham prazo para responder aos requerimentos e o presidente desta Casa de Leis não tenha prazo para responder aos requerimentos que é feito por esses vereadores. Então, eu acho que esse projeto ele tem que ser aprovado por esse motivo. Eu acho um absurdo não ter prazo para a gente obter resposta. Então, gostaria de pedir o apoio de vocês para aprovar esse projeto, porque eu acredito que, ainda aqui, o prazo está sendo maior, né? Porque o prazo do prefeito é 15, aqui estão sendo 30, né? Então, o que acontece? Eu acredito até que deveria ser 15, mas tudo bem. Pode ser 30, mas eu acho que tem que haver um prazo, porque é um absurdo você fazer um requerimento, pedir informações e não obter resposta. E a pessoa ainda fala, até dia 31 de dezembro eu respondo. Então, eu queria pedir para vocês que aprovassem esse projeto. São essas minhas considerações. Continue a discussão a emenda. Discutir, pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Tem como comparar um projeto desse com 192% de IPTU e de 60%. E eu, ao contrário, eu peço a rejeição desse projeto pelos termos que eu vou apresentar à Vossa Excelência. Já no começo do ano, nós lembrávamos que a Prefeitura fazia corpo mole a entrega de documentos às comissões e tentamos aqui também fazer um projeto de emenda à lei orgânica municipal, mudando o prazo da Prefeitura. Esse projeto foi retirado porque, obviamente, ficou claro que ele não prosperaria. O problema não é responder, o problema é que hoje em dia aqui na Câmara, alguns requerimentos estão sendo usados aí para a presidência como instrumento político. E a gente tem visto aqui. O trabalho que se faz aqui, até pela questão do departamento financeiro e jurídico que tem, ele é às claras, mas aí daqui a pouco toda hora está perguntando uma coisa. Faça um requerimento querendo saber quantas cadeiras verdes tem no plenário. Faça um requerimento sabendo quantas persianas tem aqui. Quando foi a última vez que limpou persiana? Quando que foi não sei o quê? E isso também gera um trabalho aqui e uma insatisfação por parte de quem trabalha corretamente, que são os nossos diretores, principalmente o diretor financeiro, que é o Roberto Maggio, nesse sentido. Ano que vem, quem está aqui como vereador sabe qual que vai ser a questão de funcionário aqui. E também sabe dessa questão política que esses requerimentos estão sendo feitos, como tentativa de intitular quem está à cadeira da presidência, nesse caso dessa gestão Vossa Excelência, como se tudo o que fizesse aqui foi errado. Então, requerimento, peço cópia de todos os processos. Aí, com 30 dias de prazo, sem nenhum funcionário em cargo comissionado, à exceção dos assessores. Então, se isso aqui fosse ser usado em momentos oportunos, de dúvida, daquilo, não. Mas é como instrumento político. Então, como instrumento político, eu rejeito esse projeto e peço aqui novamente aos vereadores aí que pensem e que também rejeitem. Então, são só essas minhas palavras, minhas considerações, adiantando meu voto de rejeição e já justificando os motivos pelo qual vou rejeitar esse projeto. Continue a discussão, projeto a emenda. Peço para discutir, presidente. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Bom, a gente sabe que, de fato, há requerimentos, né, e há determinados requerimentos que são importantes. Né? Agora, o que nós não podemos transformar a Câmara
é numa caixa de Pandora, né? Achar que todo requerimento que é feito é para prejudicar alguém. Até porque se parece, eu espero não conviver num ambiente desse, que alguém aqui tem alguma coisa para esconder. Né? Eu acho que a obrigação é de responder. Eu não me recordo de ter feito perguntas aqui quando eu fiz requerimentos, né, de quantas cadeiras tinha. Eu me recordo aqui de ter feito requerimentos extremamente oportunos, que não foram respondidos. Tanto o tema era tão importante que nós tivemos uma situação análoga de uma pessoa que praticamente, pelas mãos de Deus, não faleceu aqui dentro dessa casa. Então, assim, também há de se confundir, há de se separar isso. A gente sabe sim da dificuldade que a Câmara enfrenta e a gente espera apoiar aqui o próximo presidente, hoje são as eleições, mas agora, assim, estabelecer prazo, tudo na vida tem prazo, para a gente nascer tem prazo, para marcar casamento tem prazo, né? Só o prazo para a morte que a gente não sabe qual é. Agora, dizer que, olha, não sou obrigado a responder, parece o seguinte, que infelizmente, que tem coisas a serem escondidas aqui na Câmara, ou tem coisa debaixo do tapete que o pessoal não quer mostrar. Então, eu acho que tem motivo sim, eu concordo plenamente com o que foi dito. Eu acho que nós temos aqui talvez algum requerimento que extrapole, que 30 dias não dê, pedir cópia disso, cópia daquilo, enfim, eu acho que sim também, porque aqui ninguém quando pergunta alguma coisa está colocando o financeiro em xeque-mate, ninguém está. Mas cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém também, né? Procurar saber das coisas, eu não vejo mal nisso. Estabelecer um prazo, não tem mal nisso. Imagine os senhores vereadores, um eleitor vem aqui, olha, eu preciso saber de uma questão. Nós aprovamos o requerimento e o Zé Tizinho não responde. Ou o prefeito que esteja lá não responde. Então, assim, eu acho que essa emenda não vem aqui atacar, porque hoje pode estar um presidente, o ano que vem outro, daqui 20 anos outro. Mas responder é natural, é natural. A gente ouviu aí, né, o gigante se ergueu, a população hoje quer saber das coisas. Não adianta a gente achar que está sentado nessa cadeira que a gente não tem que prestar conta para a população, gente. Né? Então, desse mesmo modo, nenhum vereador aqui, eu acredito, que faça perguntas por fazer, porque, eu vou fazer hoje, eu vou chegar aqui, vou perguntar quantas pessoas tinham na sessão, o que tinha ou não tinha. Isso é bem diferente de você perguntar quanto se gastou para fazer determinada obra, quanto se gastou, não com quantas persianas, eu não quero saber, mas que eu quero saber quanto se pagou em cada persiana. Eu acho que isso é direito do vereador e da população saber. E dizer que não tem prazo aqui, sinceramente, assim, beira para mim assim as raias do absurdo. Dizer que não se tem tempo. E que não se entenda isso. Ninguém está aqui para prejudicar. Eu sinceramente, procuro o máximo aqui defender cada colega aqui da Câmara. Falo por hoje, não falo aí por... Defendo os colegas, tenho cada vereador como um amigo. Agora, entender que isso aqui é para me pegar, para me não deixar trabalhar sossegado. Calma aí, se tem que trabalhar na lei, não tem que esconder as coisas, tem que trabalhar certo. Se o vereador A, o vereador B tem alguma dúvida, vamos responder. Fez um requerimento, poxa, quantas vezes a gente já não chegou aqui, olha, esse requerimento vai sobrecarregar, pode-se conversar. Agora, isso tem que ser, né, nós temos que trabalhar com as exceções, não com as regras, né? E isso aí é uma regra, dizer que não tem prazo, gente, que não tem prazo, que não é obrigado a prestar contas, que só o Tribunal de Contas vem aqui. A gente sabe que o Tribunal de Contas é uma análise aqui técnica, mas tem outras coisas que ocorrem no dia a dia, que talvez não é para se apontar um erro, mas sim para prestar um esclarecimento. Nem tudo aqui é colocar dedo na ferida. A gente imagina, eu tenho certeza aqui, pelo menos aqui, olha, acho que 5º ano, né? Foram os 4 que eu fiquei, os 5. Eu, sinceramente, eu tenho certeza que todos os presidentes que passaram por essa casa foram extremamente honestos. Extremamente honestos. Não tinha feito requerimento, fiz um requerimento nessa gestão, por um assunto relacionado à questão de segurança, né? Não sou de fazer, eu sei as dificuldades de responder. Agora, dizer que não precisa ter um prazo para responder, olha, tudo na vida, como a gente disse, é necessário um prazo. Tudo. Então, assim, do mesmo modo aqui que a gente é cobrado, e se criou aqui um muro muito grande aqui de oposição e posição, é pior. É pior por quê?
porque senão daqui a pouco a gente vai ter que entrar na justiça aí com habeas data para que seja fornecidas as informações. Aí é pior. Aí nós estamos desconfiando de quem estiver na presidência. Agora, nós não podemos entender cada interpelação como, olha, pô, será que estão ali superfaturando? Será que aquela... Não, de forma alguma. De forma alguma, até porque se a gente tiver uma dúvida dessa, a gente vai apurar por outros meios, por uma comissão. Então, eu acho, sinceramente, talvez a gente poderia até discutir aqui, olha, por que não põe 45 dias, por que não põe 40 dias, né, que são mais eventuais. Agora, dizer que não tem, e pior, que os dois outros projetos, aí reduz o prazo. Então, se não precisa de prazo aqui, por que reduz o prazo? Então, vamos deixar o prefeito sem. Nós não podemos usar 2 pesos e 2 medidas. Se não fosse importante o prazo, saberiam. Agora, é a visão mesquinha de achar que não é obrigado a responder, que tem que omitir tudo, que tem que murar aqui a Câmara. Então, assim, nós não podemos deixar que a Câmara transpareça uma caixa de Pandora. Não é. Isso eu falo, tenho certeza, por todos que passaram aqui enquanto eu estive. Agora, dizer que não tem, sinceramente, porque não tem funcionário. Não, mas calma aí. Ninguém aqui não é tão assim, deixa de ser, é desinteligente para não compreender uma situação, né? Talvez, vamos aqui, um vereador que está no... Poxa, vamos conversar, mas tirar o prazo, vamos fazer um outro projeto aqui para aumentar, mas deixar sem prazo, gente. Sem prazo, porque quando o cara é condenado, ele tem prazo, a gente reclama da justiça porque não anda no prazo. E a gente não quer prazo aqui. Que mal que tem se pôr um prazo para alguém responder uma questão que às vezes não é do vereador, é da população. Que mal que tem. E eu digo pior, gente. Não colocar um prazo aqui, é como foi dito do mesmo jeito que aprovar um projeto de 192% é um tapa na população, não pôr um prazo aqui é um tapa, porque a população tem o direito de fiscalizar o vereador. O vereador não é um cargo, o vereador está representando o povo aqui, o vereador não é vitalício aqui dentro dessa casa. Né? Então a gente tem andado aí nas ruas, as pessoas questionam, enfim, eu acho que é um projeto aí oportuno, que a gente deve repensar. Né? Talvez o que eu fale aqui não vai mexer nada, porque a gente sabe que o pessoal senta aí e já deve até saber o que vai votar. Mas, infelizmente, vamos ter que socorrer ao judiciário. É difícil explicar porque não se tem isso. Muito difícil. Então, são minhas considerações e eu deixo aqui registrado, gente. Pelos presidentes que passaram. Eu, assim, sou um fiador aqui. Por todos os presidentes, até que me prove o contrário, eu deposito a minha confiança. E por isso que eu acho que a gente não tem o que esconder. Colocar aqui um prazo não é criar situação constrangedora, não é criar uma situação problemática para ninguém. São minhas considerações, presidente, e são esses motivos aí que levam a gente a sustentar a aprovação desse projeto. Peço a palavra. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, nós sabemos que nesse período em que estou aqui como vereador, toda vez que eu procurei saber de informações ou documentos, sempre tive acesso, nunca tive que reclamar. Inclusive, recentemente, com os problemas que nós fomos questionados na rua, tivemos que recorrer, muitas vezes, principalmente ao financeiro até, e nós fomos bem recebidos, tivemos a informação necessária. Mas também é importante salientar que o próprio departamento financeiro já tem prazo para prestar ou para formalizar documentos que é encaminhado ao Tribunal de Contas, que é publicado, e muitas vezes o quadro ali já foi reduzido. Houve outra ocasião que tinha um prazo maior, mais pessoas trabalhando, não é? Então acabava contribuindo para que melhorasse isso. Eu entendo também que ficar sem prazo é muito cômodo, porque amanhã, quando você for questionado, olha, eu tenho esse prazo para responder para você, que é o prazo que eu tenho para receber a informação lá. Então, agora, você não ter prazo, e você ser questionado e falar assim, olha, eu não tenho prazo para responder, porque eu não tenho também prazo para receber tal informação. Então, se torna difícil realmente. Então, é necessário que se converse, que se dialogue. Nós sabemos que vai dificultar mais ainda no futuro próximo aí, transmitir essas informações também, se nós colocarmos prazo para a Câmara aqui, e pode não ser suficiente, porque nós sabemos que, infelizmente, vai ter menos pessoas treinadas e capacitadas para fornecer essas informações, e aí a pessoa acaba tendo essa dificuldade também. E nós temos pessoas que têm competência, mas se acaba também se cansando com as situações, né? Pelo menos o que nós temos percebido aqui dentro da Câmara, conversando com esse, conversando com aquele, sentindo o ambiente. Então,
E também eu acho que não é interessante para a Câmara Municipal e nem mesmo para o município perder profissionais que são capacitados e que eu pelo menos, eu entendo até que os outros tenham extrema confiança nesse servidor, porque infelizmente, quando não tiveram certos servidores atuando em determinadas áreas e vieram outros, infelizmente foi uma derrocada para a Câmara Municipal. Não queria nem lembrar uma coisa dessa, porque foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. Eu não gostaria que acontecesse isso, porque seja como for, se amanhã ou depois alguém for responsabilizado por alguma coisa aqui, nós também acabamos por ser corresponsáveis, né? Porque não fiscalizou, porque não buscou informação. Aí está a importância muitas vezes de ter o prazo, seja ele qual for. Pode não ser os 30 dias, pode se discutir isso, mas é importante que tenha prazo, não é? Nem que esse prazo seja ampliado, mas é importante para que se evite esse tipo de problema. Como eu disse, eu não tenho o que reclamar, porque sempre que quando eu vou buscar informações, sempre tive informação, não tenho o que reclamar de ninguém. Mas, no entanto, muitas vezes tem aqueles que não têm essa mesma facilidade de chegar e saber buscar essa informação por razão A ou B. Então seria importante ter prazo, sim, ainda que se discutisse qual fosse esse prazo. Era isso que nós queríamos colocar, senhor presidente, senhores vereadores. Peço para discutir, vereador. Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. 15 minutos com a parte, perdão. Discutir em relação de prazos, né? Poderíamos até discutir. Essa emenda ficou tanto tempo, não se foi discutida com relação de prazo. Como a emenda que aqui ia ser votada no começo do ano com relação à comissão de inquérito, que nós sofremos aqui naquela comissão de inquérito, porque dava o 30º dia para entregar as documentações, teve vereador aqui que fez o trabalho, porque é da base do prefeito, e foi retirado e até hoje não votou mais. Eu entendo perfeitamente, mas eu entendo perfeitamente também que nessa casa, eu tenho certeza que nunca foi deixado de se dar informações daquilo que precisa. Agora, questões de requerimento que foi feito por vereador passado aqui, foi feito não porque estava preocupado com o serviço, mas sim por causa de questões políticas. Porque se fulano deixar de votar em você ou vai apoiar outro, na eleição que vem não pode nem entrar dentro da Câmara. No momento oportuno, vereador. Obrigado. Se deixar de votar em você, vai ser questionado, ele não pode. Como que eu posso ficar cobrando aqui uma empresa que eu pago R$600 para fazer uma manutenção, que tenha todos os seus IPIs, que faça tudo? Então a pessoa não vai poder trocar mais lâmpada na Câmara, e a partir do ano que vem, o que vai acontecer? Que vai se queimar tudo, que não vai ter mais limpeza. O vereador, uma parte para você. Uma parte exatamente nesse sentido. Você vê que o vereador que mais mandatos tem nessa casa, até hoje não sofreu nenhum tipo de problema de resposta de perguntas. O que acontece é que eu falo, que esse prazo de 30 dias, ele vai hoje, pelo menos nessa legislatura, colocar uma faca no pescoço de qualquer que seja o presidente que sente nessa cadeira. Porque os requerimentos aqui, né, respeitando o nobre vereador Dr. Alexandre, que defendeu dele, que são produzidos nessa casa, são feitos com intuito político. A gente percebe isso. Aí a gente fala, dentro de um quadro que está para o ano que vem, que a gente sabe que é deficitário, né, onde você vai ter que se inventar, a gente tem que fazer exatamente nesse sentido, que um requerimento com 4 ou 5 requerimentos no mês arrebentou para a resposta. Aí o presidente não responde, ele incorre na infração político-administrativa. Para lá, o prazo não pode ser mudado. Quando vem para cá, tem que ter prazo. Então, é uma coisa que a gente tem que analisar. O vereador que está aqui para votar, eu peço mais um minuto, vereador. Pois é, vereador. Que for votar, pode votar à vontade nisso, porque nós aqui também tentamos fazer um requerimento diminuindo os prazos. Eu acho o seguinte, que a pessoa que busca resposta de requerimentos aí, de dúvidas, que são apenas dúvidas, eles são prontamente atendidos pelos nossos diretores. Muitas vezes nem pelo presidente da Câmara precisa passar, o diretor fica aberto, porque aqui não tem caixa de Pandora. Se for perguntar dúvida jurídica ao jurídico, não precisa pedir presidente. Se for financeiro com Maja, ele está sempre disposto lá. Porque a gente não pode aqui criar um mecanismo de coação política, porque isso é um mecanismo de coação política. Então eu fico à vontade para rejeitar, e é por isso que passou a rejeição. Da parte. Pois não, vereador. Eu no período, vou falar dessa forma aqui, não é querer com isso aí dizer que nós temos mais conhecimento, mas no período de 93 a 96, José Augusto Pinto do Amaral, eu praticamente fiz um estágio aqui na Câmara Municipal, na parte administrativa, jurídica, tudo mais. E tive, como líder do prefeito Neto, naquela ocasião, de 97 a 2000, praticamente fazendo um estágio lá, porque eu ficava mais lá na prefeitura, nos departamentos, do que aqui na Câmara Municipal.
E tenho certeza também, que eu só discuti anteriormente essa questão da emenda 4 da Câmara Municipal. Mas eu tenho certeza também, o senhor José Augusto do Amaral, o doutor, já foi também do jurídico lá e sabe também informar para nós aqui que ele nem é para colocar uma faca no pescoço dele, que não tem nada a ver com isso, mas citando ele como exemplo, pela experiência que ele teve, que também fica difícil modificar o prazo lá. Porque às vezes o requerimento de uma comissão especial de inquérito ou outro é possível, mas muitas vezes a produção de documentos é enorme. E você não pode deixar de tocar uma licitação, você não pode deixar de tocar os recursos humanos, o andamento do servidor, o funcionamento, por causa desses documentos. Fica difícil também de modificar o prazo lá por essa razão. Então, era isso que nós queríamos também deixar claro aqui. Vereador, eu entendo a posição de Vossa Excelência, até por isso mesmo eu estou aqui pedindo voto pela rejeição. Por quê? Porque, da mesma forma que Vossa Excelência entende que lá na Prefeitura hoje não se tem o número necessário de funcionários para estar respondendo no prazo que nós queríamos a comissão de inquérito, eu também acredito que aqui na Câmara nós não temos e não vamos ter a partir do ano que vem. Então eu peço aos vereadores que sim, rejeitem a emenda, porque a partir do ano que vem vai virar só politicagem com relação a requerimentos. São só essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Peço para discutir, senhor presidente. Minutos com a parte. Bem, eu quero. A minha palavra ela vai ao encontro da fala do vereador Geraldo Atleta. De fato, na legislatura passada, nós interpelamos todos os presidentes que aqui passaram. Presidente Raimundo, presidente Rivera, presidente Eduardo, e sempre fomos respondidos. Essa foi uma surpresa para mim, o fato de não ter o prazo, né? Porque na verdade era uma coisa tão normal a resposta dos presidentes. E digo mais, o presidente Rivera e eu, nós tínhamos grandes diferenças políticas, mas o Rivera extrapolou, ele respondeu e ainda foi ao meu gabinete, né? Apresentar a resposta e perguntar se eu ainda tinha alguma dúvida com relação ao questionamento. O vereador Raimundo também sempre nos respondeu. De fato, tem que haver o prazo. Agora, com relação ao prazo em si, isso tem que ser discutido não só na Câmara, quanto também na Prefeitura. A realidade vai ser outra a partir do próximo ano. O prefeito, os 15 dias para ele já passa apertado lá, pela falta de funcionário. E eu tenho certeza que os 30 dias, adiantando, vereador Alexandre, eu vou aprovar o pedido de Vossa Excelência, até porque assinamos também aí a propositura, mas eu acredito também que deva ser discutido essa questão do prazo. De repente, 30 dias não condiz com a realidade da Câmara. E os 15 dias lá na Prefeitura também não condiz com a atual realidade do município, que é não ter funcionário. É uma questão mesmo para ser debatida aí o ano que vem, com certeza, mas quanto à existência de um prazo, eu acredito que deva haver sim. E nos causa... Eu, na verdade, não sabia, porque eu sempre fui muito bem atendido por todos os presidentes, o vereador Eduardo Bosco também, sempre nos respondeu, então eu não sabia dessa inexistência de prazos. Mas eu acompanho aí o pedido de Vossa Excelência, são essas considerações. A emenda 4/2013, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. Rejeito. Augusto Canto. Aprovo. Eduardo Delegacia, rejeito. Renatinho. Rejeito. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Emenda 4 rejeitada por 5 votos a 4. Peço para justificar o voto, senhor presidente. Não atingiu a maioria qualificada 2/3. Pois não, vereador. 3 minutos sem a parte. Só justificar o voto, né? A gente entende e respeita o entendimento dos colegas. Só para dizer o seguinte, que do mesmo modo que nós temos que dar saúde, educação, nós temos que dar informação do dinheiro do pessoal, do dinheiro da população. Então, não podemos entender a prestação de informações como um não serviço, pelo contrário, como um serviço. E uma ferramenta hoje utilizada aí, que se pretende se utilizar com grande relevância num dos pontos do nosso país, que é a corrupção. Então, assim, que a gente tem que ter essa consciência também, que prestação de informação não deixa de ser serviço. Primeira discussão do projeto de lei, a emenda à Lei Orgânica Municipal 5/2013, que altera o parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Orgânica Municipal. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador.
Solicito o arquivamento da emenda 5/2013. A pedido do autor, fica a emenda número 5, 2013, arquivada. Anuncio. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito o arquivamento da emenda 6/2013. Justamente a que nós íamos anunciar agora, a emenda 6, 2013, fica arquivada, então, a pedido do autor, vereador Eduardo Bosco. Passaremos agora a eleição da mesa para o exercício 2014. Inicialmente faremos a votação para o cargo de presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Presidente, por questões profissionais, da razão de estar inscrito no quadro da OAB, incompatibilidade, né, eu não declaro que eu não tenho interesse de participar das eleições aí para a mesa diretora, senhor presidente. Tá, então o vereador Alexandre não vai participar da eleição da mesa. Pela ordem. Pois não, vereadora. Pelos mesmos motivos, eu também não vou participar. A vereadora doutora Ana Paula também não participará da eleição da mesa, pelos motivos. Fica consignado na ata. Solicita o secretário Eduardo da Delegacia que faça, pela ordem de chamada, a votação da mesa diretora para 2014 de presidente. Eduardo Bosco. Eduardo da Delegacia. Augusto Canto. Eduardo da Delegacia. Eduardo da Delegacia, Eduardo da Delegacia. Renatinho. Eduardo da Delegacia. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Geraldo Atleta. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Geraldo Atleta. Geraldo Atleta. Então fica eleito para o ano 2014 como presidente o vereador Eduardo da Delegacia com 6 votos e o vereador Geraldo Atleta teve 3 votos. Passaremos agora à votação do vice-presidente para o exercício 2014. Solicito ao secretário que faça a votação. Eduardo Bosco. Eduardo Bosco. Augusto Canto. Eduardo Bosco. Eduardo da Delegacia, Eduardo Bosco. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Geraldo Atleta. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Geraldo Atleta. Geraldo Atleta. Então fica eleito para 2014 como vice-presidente Eduardo Bosco com 6 votos e o Geraldo Atleta teve 3 votos. Passaremos agora à votação do primeiro secretário para o ano de 2014. Solicito ao secretário que faça a votação. Eduardo Bosco. Augusto Canto. Augusto Canto. Augusto Canto. Eduardo da Delegacia, Augusto Canto. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Augusto Canto. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Augusto Canto. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Primeiro secretário eleito para 2014, Augusto Canto, com 9 votos. Passamos agora à votação do segundo secretário para o ano 2014. Solicito ao secretário Eduardo da Delegacia que faça a votação. Eduardo Bosco. Geraldo Atleta. Augusto Canto. Vereador Geraldo Atleta. Eduardo da Delegacia, Geraldo Atleta. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Geraldo Atleta. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Geraldo Atleta. Geraldo Atleta. Então fica eleito como segundo secretário o vereador Geraldo Atleta com 9 votos. Passaremos agora à votação do terceiro secretário para o ano 2014. Solicito ao secretário Eduardo da Delegacia a fazer a votação. Eduardo Bosco. Renatinho. Augusto Canto. Vereador Renato Watanabe. Eduardo da Delegacia, Renatinho. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Renatinho. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Renatinho. Geraldo Atleta. Yoshio Watanabe. Fica eleito para terceiro secretário para o ano 2014 o vereador Renato Yoshio Watanabe. Portanto, a mesa diretora para o ano 2014 fica composta da seguinte forma: presidente Eduardo da Delegacia, vice-presidente Eduardo Bosco, primeiro secretário Augusto Canto,
segundo secretário Geraldo Atleta e terceiro secretário Renatinho Yoshio Watanabe. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 5 minutos para deliberar com os seguintes projetos. Primeira discussão do projeto 81 com emendas. Discussão única do projeto 84 com substitutivo. Nada mais havendo tratar na presente sessão, damos a mesa por encerrado. Uma boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, damos início à 31ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canto a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ezequiel, capítulo 30, versículos de 1 a 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetize e diz: Assim diz o Senhor Jeová, gemei a aquele dia. Lido, senhor presidente. Declaração Universal de Direitos do Homem, artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 125. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. Solicito ao senhor secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Bolsa. Augusto Canto. Presente. Eduardo Delegacia, presente. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Antes de passar a votação do projeto de lei 84, como foi apresentado um projeto substitutivo conforme o regimento interno dessa casa, nós vamos passar a votação, então, primeiro do projeto substitutivo. Caso esse seja aprovado, automaticamente a redação original do 84 fica prejudicada e arquivada. Caso seja rejeitado, passaremos à votação do projeto original 84. Solicito ao secretário, então, que primeiro faça a leitura do projeto substitutivo ao 84/2013. Substitutivo ao projeto de lei 84/2013. Dispõe sobre a alteração das alíquotas de descontos constantes da lei 425, de 24/11/98 e da outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio resolve aprovar. Artigo 1º. As alíquotas de desconto constantes do parágrafo único do artigo 1º da Lei 425, de 21/11/98, passam a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. Desconto para empresas de 500 a 1.000 funcionários. Inciso 1. Mais de 70% de funcionários aluminenses, 15% de desconto. De 50% a 60% de funcionários aluminenses, 10% de desconto. De 40% a 50% de funcionários aluminenses, 5% de desconto. Inciso 4. Menos de 40% de funcionários aluminenses, 0% de desconto. Parágrafo 2º. Desconto para empresas de 1.001 a 2.000 funcionários. Mais de 70% de funcionários aluminenses, 30% de desconto. 2. De 60% a 70% de funcionários aluminenses, 20% de desconto. 3. De 50% a 60% de funcionários aluminenses, 10% de desconto. 4. De 40% a 60% de funcionários aluminenses, 5% de desconto. 5. Menos de 40% de funcionários aluminenses, 0% de desconto. Parágrafo 3º. Desconto para empresas com mais de 2.001 funcionários. Inciso 1º. Mais de 60% de funcionários aluminenses, 50% de desconto. De 50% a 60% de funcionários aluminenses, 40% de desconto. De 40% a 50% de funcionários aluminenses, 30% de desconto. De 30% a 40% de funcionários aluminenses, 20% de desconto. De 20% a 30% de funcionários aluminenses, 10% de desconto. 6. Menos de 20% de funcionários aluminenses, 0% de desconto. Artigo 2º. A empresa solicitante do benefício deverá também comprovar, dentro da faixa percentual de funcionários aluminenses, a existência de pelo menos 20% de funcionários representantes do sexo oposto ao predominante. Artigo 3º. Para efeito desta lei, entenda-se como funcionário aluminense o funcionário ativo contratado diretamente pela empresa residente na cidade de Alumínio. 4º. A comprovação da porcentagem de aluminenses contratados deverá ser enviada pela empresa interessada até o dia 1º de setembro do ano subsequente ao Departamento de Rendas da Prefeitura Municipal de Alumínio e à Comissão Permanente de Industrialização da Câmara Municipal de Alumínio, solicitando
a faixa de desconto mediante lista do Departamento de Recursos Humanos ou similar, contendo a. o total de funcionários da empresa, b. o total de aluminenses em atividade, c. o total de funcionários do sexo oposto ao predominante nos quadros da empresa. Artigo 5º, esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014. Câmara Municipal de Alumínio, 2 de dezembro de 2013, assinado por... Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço suspensão de sessão por 1 minuto. Coloco em discussão o pedido verbal do vereador. Ninguém se opondo, coloco em discussão. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários vão se levantar. Está suspensa a sessão. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo Bosco. Augusto Canto. Presente. Eduardo Legacia, presente. Renatinho. Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Geraldo Atleta. Solicito ao secretário que continue a leitura do projeto do número substitutivo ao 84/2013. O projeto segue assinado por todos os vereadores. Justificativa. Presente propositura em nada altera os valores máximos de descontos estipulados pelo Poder Executivo. Portanto, em nada onerando os cofres públicos. A medida visa simplesmente adotar um critério de contrapartida ao município frente à concessão do desconto, uma vez que figura a porcentagem de trabalhadores aluminenses contratados como um dos fatores de concessão de desconto, garantindo assim que o município que ora cede parte de suas receitas tenha em contrapartida emprego aos seus munícipes, garantindo assim um aumento ou mesmo a manutenção, o aumento de renda per capita e a diminuição da taxa de desemprego. A legislação visa ainda atribuir um mínimo de contratação do sexo oposto ao predominante na organização, visando assim proporcionar oportunidades de trabalho às mulheres, que geralmente, no caso da indústria propriamente dita, encontram maior dificuldade para ingressar nas organizações. Quanto ao desconto percentual concedido às empresas, esses legisladores entendem que o benefício deva ser proporcional ao número de aluminenses contratados, visto que é um incentivo municipal relacionado diretamente aos municípios locais, também assinado por todos. Parecer jurídico. Tem parecer normal das comissões? Não. Sobre o substitutivo. O substitutivo, ao analisado, estabelece mais faixas de alíquotas para desconto de IPTU, escalonando por empregados residentes do município de Alumínio. Trata ainda da contratação de percentual de pessoas do sexo oposto ao da predominante empresa. Entendemos que nada impede depreciação do substitutivo. Salvo melhor juízo, é o nosso entendimento. Alumínio, 4 de dezembro de 2013. José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Coloca em discussão o substitutivo ao projeto 84/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Substitutivo ao projeto 84, aprovado por 8 votos. Fica prejudicado, então, a votação ao projeto original. Antes de encerrar a apresentação, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, com a seguinte ordem do dia. Recebimento da emenda 1, 2 e 3 ao projeto de lei 83/2013, segunda discussão do projeto de lei 81/2013. Nada mais havendo a tratar, damos a mesa por encerrado. Com as bênçãos de Deus, damos início à 32ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Dr. Alexandre Amaral fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 5. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Líder presidente. Anuncio o recebimento das emendas 1, 2 e 3 ao projeto de lei 83/2013. Segunda discussão do projeto de lei 81/2013. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia que faça a leitura na íntegra do projeto da segunda discussão. Pois não, vereador. Experiente da casa.
Pois não, mais experiente. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência e também a compreensão do plenário para que seja suprimido a leitura desse projeto de lei, uma vez que já foi lido agora na sessão anterior. Coloca em discussão o pedido do vereador Geraldo Atleta de suprimir a leitura do projeto de lei 81/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Geraldo Atleta de suprimir a leitura, passando então à discussão do projeto de lei 81/2013. Em discussão. Antes da votação, peço para que os vereadores registrem suas presenças. Passamos então à votação do projeto de lei 81/2013. Em votação. Projeto de lei aprovado por 8 votos a 0 em segunda discussão. Agora a segunda discussão da emenda 1 ao projeto de lei 81/2013. Peço a suspensão da leitura da emenda, senhor presidente, por se tratar de segunda discussão. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir a leitura da emenda 1 do projeto de lei 81/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir a leitura. Passamos então à discussão da emenda 1/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Peço a votação nominal. Solicito ao secretário que faça a votação nominal da emenda 1 ao projeto de lei 81/2013. Aprovo. Canta prova. Eduardo Delegacia. Prova. Renatinho. Prova. Ramon Azevedo. Turana Paula. Beto. Senhor Alexandre Amaral. Sim. Geraldo Atleta. Emenda 1 ao projeto de lei 81/2013, aprovado por 8 votos. Antes de encerrar a presente sessão, convoco a sessão extraordinária para daqui a 2 minutos com a seguinte ordem do dia. Redação final do projeto de lei 81/2013, redação final do projeto de lei 84/2013, primeira discussão do projeto de lei 83/2013. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrado. 33ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor em teu nome. Versículos de 1 a 3. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 6º. Toda pessoa tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidas como pessoa perante a lei. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 88. São diretrizes da política do atendimento. Inciso 1º. Municipalização do atendimento. Lido, senhor presidente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Solicito ao secretário a leitura do autógrafo 1736 de 2013, de 4 de dezembro de 2013. Autógrafo 1736 de 2013, de 4 de dezembro de 2013. Autoriza o município de Alumínio a instituir a CIP, da Altas Providências. A Câmara Municipal de Alumínio resolve aprovar com nova redação o projeto de lei complementar 81 de 2013. Câmara Municipal de Alumínio aprova. Fica o poder... Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir no município a contribuição para custeio de serviços de iluminação pública. Artigo 2º. São contribuintes da contribuição de iluminação pública CIP todos os proprietários titulares de domínio útil ou possuidores de qualquer título de imóveis e edificados, exceto pelos casos do previsto no artigo 5º. Artigo 3º. A base de cálculo da contribuição para custeio de serviços de iluminação pública CIP é o valor mensal do consumo total de energia elétrica constante na fatura emitida pela empresa concessionária responsável pela distribuição. Artigo 4º. A contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública CIP será na forma da tabela 1 que segue anexa. Artigo 5º. Estão isentos de contribuição os consumidores da classe residencial de baixa renda. Artigo 6º. Mediante convênios, o lançamento e a cobrança da contribuição devida pelas unidades consumidoras poderão ser realizados pela concessionária e permissionária.
Parágrafo 1º. Nos termos do convênio citado, poderá a concessionária permissionária de energia elétrica efetuar a compensação dos valores arrecadados. Parágrafo 2º. Os valores da CIP não pagos no vencimento serão atualizados monetariamente pelos mesmos critérios utilizados para a atualização da conta de energia elétrica. Parágrafo 3º. O município conveniará com a concessionária permissionária. Artigo 7º. Faz parte integrante da presente lei a minuta do convênio. Artigo 8º. O Departamento Municipal de Finanças manterá conta bancária específica para a movimentação dos valores relacionados à CIP. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta lei no prazo de 30 dias a contar de sua publicação. Artigo 10º. Aplica-se a CIP no que couber as normas do Código Tributário Nacional e legislação tributária do município. Artigo 11º. A aplicabilidade quanto ao prazo de início de cobrança da CIP por parte da municipalidade ficará vinculada ao prazo máximo estabelecido em resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ou qualquer agência ou órgão público que porventura venha substituí-la. Artigo 12. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014. Câmara Municipal de Alumínio, 4 de dezembro de 2013. Eduardo Gomes de Paula, vereador. Eduardo da Delegacia, vereador. Lido, senhor presidente. Coloca em discussão o autógrafo 1766. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Autógrafo 1736, aprovado por 8 votos. Passamos então à redação final do projeto de lei 84/2013. Solicito ao secretário que faça a leitura do mesmo. Autógrafo 1735/2013, de 4 de dezembro de 2013. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. As alíquotas de descontos constantes, parágrafo único do artigo 1º da Lei 425, de 21/11/98, passam a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. Desconto para empresas de 500 a 1.000 funcionários. Inciso 1. Mais de 70% funcionários, 15%. De 50% a 60%, funcionários aluminenses, 10%. De 40% a 50% funcionários aluminenses, 5%. Menos de 40% funcionários aluminenses, 0%. Parágrafo 2º. Desconto para empresas de 1.000 a 2.000 funcionários. Mais de 70% de funcionários aluminenses, 30%. De 60% a 70% funcionários aluminenses, 20%. De 50% a 60% funcionários aluminenses, 50%. De 50% a 60% funcionários aluminenses, 10%. De 40% a 60%, 5% de desconto. Menos de 40%, 0% de desconto. Desconto para empresas com mais de 2.001 funcionários. De 60% de funcionários aluminenses, mais de 60%, 50% de desconto. De 50% a 60% de funcionários aluminenses, 40% de desconto. De 40% a 50% de funcionários aluminenses, 30% de desconto. De 30% a 40% de funcionários aluminenses, 20% de desconto. De 20% a 30% de funcionários aluminenses, 10% de desconto. Menos de 20% de funcionários aluminenses, 0% de desconto. Artigo 2º. A empresa solicitante do benefício deverá também comprovar dentro da faixa percentual de funcionários aluminenses a existência de pelo menos 20%. Acho que está errado aqui, 50 para 60, 40 para 50. De funcionários representantes do sexo oposto ao predominante. Artigo 3º. Para efeito desta lei, entende-se como funcionário aluminense o funcionário ativo contratado diretamente pela empresa residente da cidade de Alumínio. Artigo 4º. A comprovação da porcentagem de aluminenses contratados deverá ser enviada pela empresa interessada até 1º de setembro do ano subsequente ao Departamento de Rendas da Prefeitura Municipal de Alumínio e à Comissão Permanente de Industrialização da Câmara Municipal de Alumínio, solicitando a faixa de desconto mediante lista do Departamento de Recursos Humanos ou similar, contendo a. Total de funcionários da empresa. B. Total de aluminenses em atividade. C. Total de funcionários do sexo oposto ao predominante nos quadros da empresa. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014. Câmara Municipal de Alumínio, 4 de dezembro de 2013. Eduardo Gomes de Paula, vereador. Eduardo da Delegacia, vereador. Eu peço suspensão de sessão por 1 minuto. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que ele levantar. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Faça a chamada dos senhores vereadores. Augusto Canto. Eduardo Delegacia presente. Renatinho.
Raimundo Azevedo. Doutora Ana Paula. Beto. Doutor Alexandre Amaral. Geral Atleta. Coloca em discussão o autógrafo 1735. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Autógrafo 1735, aprovado por 8 votos. Passamos agora à primeira discussão do projeto de lei 83/2013. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia a fazer a leitura do mesmo e seus pareceres. Caminhamos a elevada deliberação de celeridade e o projeto de lei 83/2013. O projeto tem o objetivo de atualizar o valor cobrado da taxa de limpeza. Tal medida irá equacionar a proporcionalidade da disposição do serviço junto aos contribuintes. Certo, senhores, eles acatarão o nosso pedido, qual solicitamos tramitar em caráter de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica. Respeitosamente, José Aparecido Zeu, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Presidente da Câmara. Projeto de Lei 83/2013. Dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal de Alumínio da outras providências. Artigo 1º. Artigo 177 da Lei 67 de 29/10/93 passa a ter a seguinte redação. O artigo 177, o valor da taxa de limpeza pública será diferenciada por grupo e incidirá sobre imóvel construído para utilização exclusivamente residencial, imóvel construído de utilização não residencial ou mista por unidade comercial de prestação de serviço e imóvel não construído. O grupo 1 é composto pelos bairros Industrial, Santa Luzia, Alvorada, Paulo Dias, Vila Brasilina, Pedágio, Progresso, Granja Modelo, Olidel, Vila Alfa, Paraíso, Figueiras, Brejo, Itararé, Alto Itararé e Vila Ré, cujo valor nota é 195. O grupo 2 são os bairros Colibri, Vale Grande, Chácaras Graúna, Santa Rita, Aras Três Sinos, Oncinha, Brictuba, Sinindu, Genebra, Irema, Chácaras Balaio, Areia Branca e Recanto dos Pássaros, valor anual de R$ 87,96. Parágrafo 1º, os valores acima constantes do grupo 1 e 2 serão parcelados na mesma quantidade de parcelas que for atribuído ao lançamento de IPTU. Parágrafo 2º, os valores referentes à taxa de limpeza será lançado em conjunto no IPTU, demonstrado na notificação do lançamento, limitando-se no máximo de 10 parcelas e no mínimo de 6 parcelas. A inclusão de novos bairros no grupo 1 e 2 será por intermédio de decreto executivo. Parágrafo 4º. Os valores apresentados no grupo 1 e 2 serão atualizados anualmente por decreto executivo antes do lançamento, utilizando o índice oficial GPPM ou outro que venha substituí-lo no exercício anterior ao da taxa exigida. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data a partir de 1º de janeiro de 2014, Prefeitura Municipal de Alumínio, 24 de outubro de 2003, José Aparecido Zeu, Prefeito Municipal. Parecer jurídico ao projeto. Trata o projeto de lei de proposta do senhor Prefeito Municipal para modificação de artigo referente à taxa de limpeza pública conforme o Código Tributário do município. Assim, é necessário esclarecer se os valores propostos para os grupos de que trata a proposta, ora analisada, referem-se apenas à coleta de lixo domiciliar, quando então estarão conforme o ordenamento jurídico e seguindo a orientação do tribunal mencionado, que vem firmando constantemente ao julgamento. Por outro lado, se os valores propostos para os grupos contemplarem também a limpeza de vias públicas, utilizando o critério de julgamento mencionado, parece-nos então que a cobrança mediante taxa é ilegal. A própria mensagem aditiva encaminhada, a denominada como justificativa técnica para a taxa de limpeza pública do município, parece apontar para a direção de que a cobrança pretendida alcance serviços que não comportariam a imposição da taxa. Necessário, portanto, nesse passo, a própria revisão do Código Tributário Municipal de Alumínio, especialmente no conceito contido no artigo 176. Feito essas considerações, com as ressalvas apontadas, se a cobrança referir-se apenas à coleta de lixo domiciliar, entendemos possível a modificação proposta. Se é necessário votos da maioria absoluta dos senhores vereadores para a aprovação da matéria, devendo ser submetidas as duas fases de discussão e votação, conforme o artigo 252 e 144, combinados com o artigo 150, inciso 1, todos os regimentos internos, salvo melhor juízo aparecer, Alumínio, 6 de novembro de 2013, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico, Roberto Gaspar de Oliveira, assessor jurídico. Parecer 269 da Comissão de Orçamento e Finanças. Em análise referida ao projeto quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, 6 de novembro de 2013, doutora Ana Paula Neto Marchetti, presidente, Renato Yoshio Watanabe, membro, Paulo Roberto da Silva, membro. Parecer 270 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto de lei, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, esta comissão opina pela normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe soberano plenário. É o parecer, salvo melhor juízo, sala das comissões, 6 de novembro de 2013, Augusto Cantre Campos, presidente, Paulo Roberto da Silva, membro, Raimundo Azevedo Ferreira, membro,
Dito, senhor presidente. Coloca em discussão o projeto de lei 83, 2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer outra palavra, passamos à votação. Projeto de lei aprovado por 8 votos. Passaremos agora à leitura e discussão da emenda 1 ao projeto de lei 83, 2013. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura da mesma. Emenda número 1, de autoria dos vereadores Eduardo de Mello e Raimundo Azevedo Ferreira ao projeto de lei. Através da presente emenda, propomos a seguinte alteração no projeto de lei. Fica alterada a redação do artigo 1º, onde lê-se grupo 1, Industrial, Santa Luzia, Alvorada, Paulo Dias, Brasilina, Pedágio, Progresso, Granja Modelo, Olidel, Vila Alfa, Paraíso, Figueiras, Bairro do Brejo, Tararé, Alto Tararé e Vila Ré, com valor anual 195, leias. Grupo 2, Colibri, Vale Grande, Chácaras Graúna, Santa Rita, Aras, Três Sinos, Oncinha, Briquituba, Sinindu, Genebre, Irema, Chácaras Balaio, Areia Branca, Recanto dos Pássaros e Figueira 1 a 7, valor anual 87,96. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 7 de novembro de 2013, Eduardo de Mello. Vereador Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Justificativa. Apesar de hoje o bairro Figueiras 1 a 7 ser área de expansão urbana, carece ainda de muitas melhorias. Deste modo, não é justo que sejam enquadrados no grupo 1, mas sim que sejam enquadrados no grupo 2. Eduardo de Mello e Raimundo Azevedo Ferreira, vereador. Lido, senhor presidente. Coloca em discussão a emenda 1 ao projeto de lei 83, 2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Emenda 1 ao projeto de lei 83, 2013, aprovado por 8 votos. Passaremos agora à emenda 2 ao projeto de lei 83, 2013. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Emenda de número 2, de autoria do vereador Eduardo de Mello, ao projeto de lei 83, 2013. Através da presente emenda, propomos a seguinte alteração na redação. Fica alterada a redação do artigo 1º, parágrafo 3º, onde lê-se: a inclusão de novos bairros no grupo 1 ou no grupo 2 se dará por intermédio de decreto executivo, leia-se: a inclusão de novos bairros no grupo 1 ou no grupo 2 dar-se-á somente por lei. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 11 de novembro de 2013, Eduardo de Mello, vereador. Justificativa. Por entendemos que fere o princípio de harmonia entre os poderes, pois toda alteração feita no Código Tributário Municipal de Alumínio dar-se-á mediante tramitação regimental do projeto de lei, jamais podendo ser por intermédio de decreto do Executivo, sendo que o mesmo vem em desacordo com a lei orgânica do município e o regimento interno. Eduardo de Mello, vereador. Vice-presidente. Coloca em discussão a emenda 2 ao projeto de lei 83, 2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Emenda 2, aprovada por 8 votos. Passamos então à emenda 3 ao projeto de lei 83, 2013. Solicito ao secretário vereador Eduardo da Delegacia fazer a leitura da mesma. Emenda 3, da autoria do vereador Eduardo de Mello, projeto de lei 83, 2013. Através da presente emenda, propomos a seguinte alteração no projeto de lei. Fica alterada a redação do artigo 1º do projeto, onde lê-se: o artigo 177. O valor da taxa de limpeza pública será diferenciada por grupo e incidirá sobre, leia-se: o valor da taxa de coleta de lixo domiciliar será diferenciada por grupo e incidirá sobre. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 4 de dezembro de 2013, Eduardo de Mello, vereador. Justificativa. Conforme parecer jurídico do projeto, da correção da redação se faz necessária. Eduardo Delegacia, vereador. Coloca em discussão a emenda número 2 ao projeto de lei 83, 2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Emenda 2 ao projeto de lei 83. Emenda 3 ao projeto de lei 83, 2013, aprovado por 8 votos. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, com a seguinte ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei 83, 2013. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrar. Um trecho da Bíblia Sagrada e aproveitando da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 126.
antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão de forma de exclusão de processo. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Segunda discussão do projeto de lei 83/2013, que dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal de alumínio e da outras providências. Solicito ao secretário vereador. Pois não, vereador. Trata-se de segunda discussão do projeto, peço supressão da leitura. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender a leitura do projeto de lei, de segunda discussão do projeto de lei 83/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que eles levantaram. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender a leitura de segunda discussão do projeto de lei 83/2013. Passamos então à discussão do projeto de lei 83/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Segunda discussão do projeto de lei 83/2013, aprovado por 8 votos. Antes de encerrar a... Segunda discussão da emenda número 1. Pois não, vereador? De segunda discussão, solicito seja suprimida a leitura da emenda. Das 3, se possível. Das 3. For fazer o requerimento. Em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir a leitura das 3 emendas do projeto de lei 83/2013. Em discussão. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir a leitura da emenda 1 ao projeto de lei 83/2013. Passamos então à discussão da emenda 1 ao projeto de lei 83/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Quem que era? Yuri? Emenda 1. Segunda discussão da emenda 1 ao projeto de lei 83/2013, aprovado por 8 votos. Discussão única. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Também a emenda 2, por se tratar de segunda discussão, já antecipando, até pelo desgaste, pelo trabalho que você está tendo hoje na condição do trabalho, solicito seja suprimida a leitura da emenda. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir a leitura de segunda discussão da emenda 2 ao projeto de lei 83/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que foram favoráveis permanecem como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral de suprimir a leitura da emenda 2. Passamos então à discussão da emenda. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Pois não, vereador. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre Amaral. Está retirado o pedido. Emenda 2. Segunda discussão da emenda 2 ao projeto de lei 83/2013, aprovado por 8 votos. Passamos então à leitura e discussão da emenda 3. Pois não, vereador. Eu passo aí para o vereador. A supressão da leitura da emenda em segunda discussão. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo Jesus de Mello de suspender a leitura da emenda 3 ao projeto de lei 83/2013. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Aqueles que foram favoráveis permanecem como estão, os contrários que eles levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Jesus de Mello de suspender a leitura da emenda 3 ao projeto de lei 83/2013. Passamos então à discussão da emenda. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Emenda 3 ao projeto de lei 83/2013, aprovado por 8 votos. Antes de encerrar a presente sessão, convoco a sessão extraordinária para daqui a 1 minuto com a seguinte ordem do dia. Redação final do projeto de lei 83/2013. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada. Uma boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, damos início à 35ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito a vereadora doutora Ana Paula fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Provérbios 12. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade,
mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios, engano. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Redação final ao autógrafo 1737-2013, de 4 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal de Alumínio e da outras providências. Solicito ao secretário Eduardo da Delegacia fazer a leitura do mesmo. Autógrafo 1737-2013, de 4 de dezembro de 2013, dispõe sobre a alteração do Código Tributário Municipal de Alumínio e da outras providências. Câmara Municipal de Alumínio resolve aprovar, com nova redação, o projeto de lei 83/2013, a saber, a Câmara Municipal de Alumínio aprova artigo 177 da Lei 67 de 29/10/93, passa a ter a seguinte redação. Artigo 177. O valor da taxa de coleta de lixo domiciliar será diferenciada por grupo. Incidirá sobre a imóvel construído e de utilização exclusivamente residencial por unidade habitacional, imóvel construído de utilização não residencial ou mista por unidade comercial ou de prestação de serviços. Imóvel não construído. Grupo 1. Bairros: Industrial, Santa Luzia, Alvorada, Paulo Dias, Vila Brasilina, Pedágio, Progresso, Granja Modelo, Olidel, Vila Alfa, Vila Paraíso, Bairro do Brejo, Itararé, Alto de Itararé e Vila Ré. Valor anual R$ 195. Grupo 2. Bairros: Colibri, Vale Grande, Chacras Graúna, Santa Rita, Aras Três Sinos, Oncinha, Brictuba, Sinindu, Genebra, Irema, Chacras Balaio, Areia Branca e Recanto dos Pássaros e Figueiras de 1 a 7. Valor anual de R$ 87,96. Parágrafo 1º. Os valores acima constantes nos grupos 1 e 2 serão parcelados na mesma quantidade de parcelas que for atribuída ao lançamento do IPTU. Parágrafo 2º. Os valores referentes à taxa de limpeza será lançado em conjunto com o IPTU demonstrado na notificação do lançamento, limitando-se ao máximo de 10 parcelas e no mínimo de 6. Parágrafo 3º. A inclusão de novos bairros no grupo 1 e 2 dar-se-á somente por lei. Parágrafo 4º. Os valores apresentados no grupo 1 e 2 serão atualizados anualmente mediante decreto do Executivo antes do lançamento, utilizando-se o índice oficial GPPM ou outro que venha substituir no exercício anterior ou da taxa exigida. Artigo 2º, se lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014. Câmara Municipal de Alumínio, 4 de dezembro de 2013. Eduardo Gomes de Paula, vereador. Eduardo Delegacia, vereador. Lido, senhor presidente. Coloca em discussão o autógrafo 1737. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Autógrafo 1737 é aprovado por 8 votos. Nada mais havendo a ordem, presidente. Pois não, vereador. Presidente, antes de Vossa Senhoria encerrar a sessão, evidente que hoje acho que talvez, não sei se teremos outra extraordinária, possivelmente sim, né, mas em tese hoje seria a última. Gostaria aqui de parabenizá-lo, independente de algumas divergências havidas durante a gestão aqui de Vossa Senhoria, como a todos os membros da mesa. Houve uma pequena alteração e desejar sucesso, né, para a nova composição, para o vereador Eduardo da Delegacia e para os outros que farão parte, né, desse novo mandato aí de 2014. Né, a gente espera que haja aqui harmonia, que haja discussões sobre projetos e que a gente consiga fazer um bom trabalho. Também registrar aqui, desejar aos colegas, aos presentes aqui um Feliz Natal, próspero Ano Novo, né, e que a gente possa fazer um bom trabalho, que essa é a intenção de todos nós. Obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado, vereador. E aproveitando, quero parabenizar e desejar sorte ao novo presidente, né, do ano 2014 e dizer que a divergência política ela sempre vai existir,
né? Mas essa é a democracia, nós estamos aí para fazer, nós somos políticos, nós temos que entender. E eu também quero desejar a todos aqui um bom Natal, né? E agradecer a todos pela compreensão, né, desse ano que não foi fácil para nós. E quero desejar assim, uma boa sorte para o presidente, que o ano que está chegando também vai ser mais dificultoso ainda do que esse, mas eu tenho certeza aí que vai ter o nosso apoio aí e nós seremos compreensivos em qualquer decisão tomada por ele aí durante o ano de 2014, como nós já tivemos várias compreensões quando Vossa Excelência foi presidente e foi um ótimo presidente nos anos passados. Então eu quero desejar a você aí boa sorte e agradecer também ao corpo legislativo, ao corpo jurídico, aos funcionários que aqui trabalharam junto com a gente, não vou citar o nome de nenhum, mas com certeza todos fizeram seu papel, todos trabalharam de uma forma maravilhosa, entre todos os assessores, todos os funcionários concursados ou até mesmo os funcionários que hoje estão aí no cargo comissionado. Infelizmente, algumas decisões nós temos que tomar, essas decisões são dolorosas para nós, né? Não só para mim, mas como para todos os vereadores, mas nós sabemos e temos aqui que agradecer a todos que aqui estão, e foi um prazer enorme de trabalhar com todos nessa presidência. Uma boa noite a todos, né? E Feliz Natal, um próspero ano novo. Pois me permite a palavra antes de sim. Pois não, vereador. Primeiro, agradecer a confiança das pessoas que votaram em mim para assumir a presidência da Câmara por mais um mandato. Lembrando, a gente já foi presidente 2 vezes, a gente sabe das dificuldades que nós vamos enfrentar. Tivemos um orçamento bom numa primeira legislatura, com queda para o segundo, com uma queda ainda maior em relação do meu último mandato como presidente, ao que você teve que administrar, e maior ainda da relação do seu para esse novo mandato que se inicia. As medidas que Vossa Excelência terá que tomar agora, que fique claro para as pessoas que são medidas conjuntas, conversadas com os vereadores. O ano que vem serão tempos difíceis. Na tribuna eu ainda falava que nós teremos que ser austeros aí em relação à administração, né? Ninguém entra na administração, na presidência, querendo diminuir salário de funcionário, cortar benefícios que aqui existiam aos funcionários, né? E até ter que ser mais duro aí no dia a dia com alguns pedidos e alguns trabalhos aqui dos vereadores. Mas é um compromisso que nós assumimos aí, né? O vereador Raimundo sabe que até hoje aí, aos 45 do segundo tempo, a gente pensava ainda se ia participar ou não da disputa de eleição à presidência, e resolvemos participar, acertamos os ponteiros com o departamento financeiro, e que nem Vossa Excelência falou, a gente está aí para tentar da melhor maneira possível conduzir os trabalhos, e estamos abertos a todos os vereadores, não é a 1, 2, 8, não é a todos os vereadores que estão nessa casa, que podem procurar, podem buscar as informações, porque as diretorias, apesar do prazo aí que não foi passado, estarão abertos, nossos diretores estarão abertos a responder aí todos os requerimentos, como sempre foi o nosso mandato, né? A gente não quer tratar ninguém com indiferença diferente da atividade política da nossa relação. E agradecer novamente a confiança que me foi depositada e desejar a todos aí um Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2014 seja bom para todo o município, para toda a nossa cidade, para nós e os nossos familiares. São só essas minhas palavras, presidente. Obrigado, vereador. E hoje tem churrasco, boi na brasa. Boa noite a todos.